Boa noite. Vamos então serenar os nossos pensamentos. Vamos nos desligar do dia a dia. Nos elevarmos em pensamento até Deus, até Jesus. Sentir essas energias, todas essas vibrações que os nossos mentores espirituais estão trazendo para nós. Eles que nos dirigem, eles que coordenam essa reunião com tanto amor, com tanto carinho. Nós agradecemos mais essa oportunidade, Senhor. Que a sua bênção recaia sobre todos nós. Que a sua paz nos ilumine. Gente, hoje prosseguindo o estudo é o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas. Quem vai apresentar para a gente é a Nara, nossa companheira da casa, de várias reuniões. Seja bem-vinda. Veio? Boa noite a todos, novamente aqui, né, juntos. Nós falamos aquele dia filosofia, ciência e religião, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o espiritismo e outras doutrinas espiritualistas. Então, para a gente entender esse ponto, para a gente compreender exatamente o que é a doutrina espírita, nós temos que fazer uma distinção entre outras doutrinas espiritualistas e conhecendo, então, princípios que as norteiam. Quando a gente não conhece isso, sem esse devido conhecimento, nós podemos confundir, como muita gente confunde, o que exatamente é a doutrina espírita, com as suas práticas, com os seus princípios, e outras também com práticas semelhantes e que não se assemelham em nada profundamente com a doutrina espírita. Então, é necessário a gente fazer essa diferenciação entre, a primeira coisa, entre espiritismo e espiritualismo. Espiritualismo, gente, o espiritualismo, ele abrange o espiritismo, porque todas as doutrinas que pregam a existência de algo além dessa matéria, de uma vida além dessa vida, de conceitos que vão além dessa vida material, ela é espiritualista. E a doutrina espírita, então, também é espiritualista. Mas o espiritismo tem princípios próprios e essas doutrinas também têm os seus princípios e práticas específicas. Então, é lógico que nós não podemos desviar a nossa atenção para o respeito, para a compreensão, para a tolerância em relação às outras doutrinas, porque é um dos postulados da doutrina, né? O amor, o respeito a todas as crenças. O espiritismo não veio para criar um proselitismo com relação àquilo que ele acredita ou prega. Então, nós devemos respeitar, mas devemos, ao mesmo tempo, fazer a diferença, saber a diferença, né? Então, toda crença que admite algo além da matéria é espiritualista. Então, o espiritismo também é espiritualista, mas nem toda crença que é espiritualista bate com o espiritismo, combina com o espiritismo, né? E Kardec deixa isso muito claro quando ele diz, lá na introdução do Livro dos Espíritos, assim, ele diz: para se designar coisas novas, necessário é adotar termos novos. E criou, então, termos adequados para explicar aquelas coisas novas que surgiam. Ele criou o termo espírita, ele criou o termo espiritismo, ele criou o termo reencarnação, para explicar aquilo que significa a reencarnação. Ele criou o termo perispírito, e assim por diante. O termo médium, todos esses termos foram criados por Kardec.
E ele explica muito bem lá na introdução do Livro dos Espíritos o porquê. Porque não existia termo para designar aquela nova verdade, né? Mas, dentro dessa concepção geral de espiritualismo, nós temos 4, vamos dizer assim, 4 crenças, né? 4 modalidades. A primeira é a crença comum. A crença comum, ela abrange a existência, quando esse sistema acredita num princípio espiritual. Então, a pessoa que acredita em algo além da matéria, ela tem uma crença comum, mas ela não segue religião nenhuma. Então, às vezes você pergunta assim, qual que é a sua religião? Não, eu acredito em Deus, mas eu não sigo nada. Então, é a crença chamada crença comum, não? Então, a pessoa não é ligada a nenhum sistema doutrinário ou filosófico. O que ela afirma é isso. Eu creio que existe algo, eu creio em Deus, eu creio. Mas não tem religião. Geralmente fala assim. O segundo é a concepção teológica, que nós conhecemos muito bem. Aceita a imortalidade da alma, né? Acha que a alma continua, o espírito continua vivendo além da morte, após a morte, mas se fundamenta em dogmas, em pontos de fé, sem demonstração experimental. Por exemplo, o catolicismo, o protestantismo. Então, eles acreditam na virgindade de Maria, por exemplo. Dando um exemplo. Mas não quer provar, não. É um ponto de fé. Nós temos que acreditar nisso. Nós acreditamos na Santíssima Trindade. Então, temos que acreditar porque é uma verdade. Certo? Então, é a concepção teológica. A concepção reencarnacionista, ela abrange inúmeras outros sistemas espiritualistas. Nós temos as doutrinas orientais, nós temos a teosofia, Rosa Cruz, o esoterismo, mas cada uma tem o seu corpo de doutrina, sua sistemática, sua organização, né? É um sistema próprio de cada uma. Então, eles acreditam na reencarnação, acreditam em muitas coisas também que o Espiritismo acredita, mas tem um corpo próprio de doutrina. E a última, que nós chamamos a concepção espírita. A concepção espírita é aquela que, partindo da experimentação, lembra que nós falamos semana passada? Kardec pesquisou, analisou. Então, partindo dessa concepção experimental, ele, estudando o fenômeno, formou um corpo de doutrina que, embora seja reencarnacionista como as outras, apresenta particularidades diferentes. E que nós vamos falar agora, para a gente conhecer melhor alguns pontos da revelação espírita. Então, os princípios da doutrina espírita, eles estão formando esse corpo de doutrina. Então, vamos ver no que o Espiritismo acredita e se fundamenta. Então, está lá, né? Crença em Deus. Tem inúmeras outras religiões que também acreditam em Deus, mas o Espiritismo acredita em Deus, que há um Deus e que a gente, em outra ocasião, pode estudar especificamente esse assunto. Pluralidade das existências. Nós acreditamos na reencarnação, que o espírito vive muitas vidas. Outras doutrinas também acreditam nisso. Acredita na lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. Tudo o que acontece teve uma causa e toda causa gera um efeito, né? É recíproco esse pensamento. Então, a doutrina espírita acredita nisso. Acredita na evolução. Fomos criados simples e ignorantes, todos os espíritos, e destinados à perfeição. Um dia vamos chegar no ápice da pirâmide da evolução, certo? O Espiritismo acredita nisso. Comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. Nós acreditamos que os espíritos se comunicam com o mundo material e acreditamos na influência deles na nossa vida.
Então, é um dos princípios da doutrina espírita. A pluralidade dos mundos habitados. Apesar da ciência ainda não ter provado a existência de seres nos outros mundos, a doutrina espírita afirma e mantém a sua ideia nessa crença. Nós acreditamos que haja vida. O que acreditamos também que a vida se manifesta em diversos estados. Assim como o mundo espiritual, que nós não vemos a priori, né? E que acreditamos. Então, existem outras formas de vida. Então, acreditamos na existência dos mundos habitados. E na existência do espírito como individualidade, no perispírito e no corpo físico, formando essa tríade que nós chamamos o complexo integral da criatura. Do ser humano, corpo, perispírito e espírito. Então, gente, esses são os princípios da doutrina. Alguns são de outras também. Por exemplo, o catolicismo acredita em Deus, acredita na imortalidade da alma. Outras doutrinas, como vamos ver, também acreditam. Então, vamos ver. Vou pôr tudo aqui. Vamos ver o caráter da revelação espírita. Ela está especificado na Gênese, na primeira parte da Gênese, do livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele diz assim, que a primeira coisa, nós temos que ver o que significa revelação, o que é revelar. A gente, quando antigamente falava assim, vou revelar uma foto, né? A gente levava o filme, hoje não existe mais isso, acho que os jovens nem sabem isso. Vou revelar uma foto. Então, a gente levava lá, o fotógrafo revelava. A gente já tinha tirado, ele tornava à vista nossa aquela foto. Revelava a foto. Então, revelação é isso, levantar o véu, mostrar alguma coisa que estava oculta, descobrir uma coisa que estava desconhecida, secreta, mas ela estava ali existindo. Então, a revelação, a característica essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Uma revelação no sentido filosófico, né? E o Espiritismo, partindo da observação e experimentação dos fenômenos, elabora teorias apoiando-se em fatos. Lembra que eu falei a semana passada? Falei, Kardec não elaborou nenhuma teoria pré-concebida. Ele não foi criando hipóteses, nada. Ele observou, analisou, constatou e depois ele elaborou as teorias da doutrina espírita. Então, o Espiritismo, partindo disso, ele elaborou seu corpo de doutrina, né? E, antes eu quero dizer assim, quando Kardec, ao elaborar a doutrina, ele deixou para nós, está citado lá na introdução do Livro dos Espíritos, a ideia precisa da vida futura, a existência do mundo espiritual, e explicando para a criatura de onde ele vem, porque ele está aqui, para onde ele vai. Deus falou de Deus como dando os atributos de Deus para nós. Tudo isso está contido na revelação espírita. E todos esses fatos, quando ele fala que todos os espíritos são criados iguais, que todos somos iguais, que a raça humana tem diferenças de ordem material, social, mas em essência somos todos iguais. Fala da pluralidade das existências, da lei de causa e efeito. Então, através de tudo isso, ele demonstrou a existência do perispírito com pesquisas sérias, onde ele fazia experimentações, deixando claro para as pessoas esses postulados e as respostas acerca desses fenômenos. Então, gente, Kardec elaborou todo esse corpo de doutrina e ainda afirmou que essa revelação vinha para reviver os ensinos de Jesus. Veio para trazer a verdade dos ensinos de Jesus com a compreensão atual que a doutrina espírita
veio revelar. Esse é o caráter da revelação espírita. E ele, ao término desse capítulo lá na Gênese, ele diz assim: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Então, Kardec, em tudo, ele deixava em aberto isso. Quando ele escreve o Livro dos Médiuns, quando ele fala lá de algumas teorias que eram questionadas sobre a mediunidade, ele fala, bom, até agora a que mais satisfez foi essa, a teoria da doutrina espírita. Mas, se uma verdade se revelar, a doutrina espírita vai aceitá-la, porque a doutrina espírita anda de mãos dadas com a ciência. Ela aceita tudo que a ciência descobrir. Olha a visão desse espírito, gente, com relação à verdade. Então, o caráter da revelação espírita é o caráter da verdade. É um caráter que está, assim, em plena identificação com a verdade. Certo? Estamos chegando lá nos... Vamos pôr tudo... Bom, agora nós vamos já entrar especificamente no assunto, né? Já que a gente falou da doutrina espírita, dos pontos fundamentais, e agora nós vamos fazer a distinção entre o espiritismo e outras doutrinas espiritualistas. Pontos semelhantes entre a teosofia, depois eu vou explicar exatamente a teosofia, o esoterismo e a escola rosacruciana, que são os chamados Rosa Cruz, os Rosa Cruz, a doutrina. Tem 3 pontos, gente, que são inegavelmente semelhantes, né? Por exemplo, a imortalidade do espírito. Quer dizer, o oposto ao materialismo. Essas doutrinas, tanto quanto a doutrina espírita, acreditam que o espírito continua vivendo. A imortalidade do espírito. A reencarnação, todas acreditam também na reencarnação e todas acreditam na existência de Deus. Mas, vamos ver, né? A Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz... ela representa ainda hoje uma das mais antigas correntes orientalistas. É do Oriente que veio esse sistema, né? Os ensinamentos dos Rosa Cruz se ligam, na antiguidade, ao Hermes Trismegisto, que foi um filósofo, ele era alquimista também, e eles juntaram conhecimentos desse Hermes, que era lá do Egito, na antiguidade, antes de Cristo ainda, do gnosticismo cristão, que são conhecimentos assim acerca da divindade, de várias crenças, porque o mundo, gente, teve muitas crenças esse mundo antigo, né? Quantos conceitos acerca da divindade havia, não é? Até os pagãos que a gente fala, acreditavam em muitos deuses. Então, a crença Rosa Cruz faz essa síntese dos conhecimentos desse filósofo Hermes, do gnosticismo cristão, pessoas que acreditavam em Deus do ponto de vista do cristianismo e de outras religiões orientais, e do cabalismo judaico, quer dizer, da crença dos judeus, crenças secretas dos judeus. E ainda misturava com alquimia. Alquimia é quando eles mexem com a química, né, com poções e tudo, para fazer curas ou para usar, tem uns que usavam até contra, né, as outras pessoas, mas é a prática da alquimia que a gente fala. Então, Rosa Cruz juntou, os rosacrucianos juntaram, né, todos esses conhecimentos, sintetizaram num só e criaram os seus pontos de crença, seus pontos de crença. Então, eles têm até muita coisa parecida com a maçonaria, né?
porque tem um grau na maçonaria que chama o grau Rosa Cruz. Então, gente, a diferença, então, olha lá, ó. Já falei, né, do gnosticismo, doutrinas. Mas aí o que eles falam? A diferença com o espiritismo, que eles possuem na sua doutrina alguns símbolos, cerimônias e conceitos particulares. Então, tem algumas coisas que são completamente diferentes da doutrina espírita. Tem nomes específicos para certas práticas dentro da crença Rosa Cruz. Possui graus, que eu falei, como na maçonaria. Graus dos iniciados, das pessoas que entram, ela entra num grau, depois vai para um outro, vai evoluindo ali dentro, né? Mas eles possuem alguns aforismos, algumas máximas, e muitas eles não falam para a pessoa. Só alguns que têm direitos a conhecer e a ver essas máximas, esses aforismos, né? Então, gente, apesar de ser uma doutrina espiritualista, uma doutrina reencarnacionista, muitas ideias concordam com o espiritismo, a ideia da caridade, a ideia do bem, da evolução. Em muitos pontos elas são diferentes. Por exemplo, o espiritismo diz que nada deve ficar oculto. Tudo que a doutrina espírita prega, acredita e tem como fundamento, é para todo mundo saber, é para todo mundo conhecer. Quanto mais o povo, as pessoas conhecerem, melhor vão compreender a doutrina espírita. Então não tem nada secreto, não tem nada oculto, não tem nada. E mais, todos os fundamentos se enquadram nas solicitações do raciocínio, da razão, sempre apropriado a cada situação. Então, essa é a diferença do espiritismo com a doutrina rosacruciana. A teosofia. A teosofia, na realidade, ela foi criada, deixa eu ver o nome aqui da Helena Petrovna, né? Ela era uma mística russa, muito ligada ao budismo, às religiões do Tibete. E ela viveu a partir de 1831 até 1891. E ela, então, criou essa teosofia. E a teosofia, nós vamos ver os princípios da teosofia. Para começar, quando ela elaborou esse corpo de doutrina, essa Helena Petrovna, ela fala que não é uma religião. E fala que não é seita também, porque não tem sacerdotes, não tem hierarquia, não tem ritos, não tem cerimônias, não tem dogmas de nenhuma espécie, né? Olha lá, ó. Não possui sacerdotes, crê em Deus, na sobrevivência da alma, reencarnação, no corpo espiritual. Agora, as diferenças, vamos ver, né? A teosofia, apesar de acreditar nisso tudo, ela tem uma concepção complexa, uma classificação para o nosso corpo. Ela fala que existe corpo astral, corpo mental, corpo causal, e ainda fala em corpo... na realidade, quando ela dá esses nomes, ela quer designar o corpo fluídico ou o perispírito que nós acreditamos, que a doutrina espírita afirma, né? E ela afirma que a criatura possui 6 corpos, que ela dá o nome físico, etérico, astral, mental, causal e búdico ou espiritual, porque como ela juntou da filosofia budista, ela fala que o mais, assim, o corpo espiritual é o búdico, ou corpo espiritual, né? Então, gente, apesar da teosofia acreditar na reencarnação, eles ainda afirmam que existem diversos tipos de almas. Olha as diferenças, para a gente vendo que as pessoas falam assim, isso é igual ao espiritismo, eu sigo isso, é igual ao espiritismo. Isso. Eles falam assim, que existem diversos tipos de almas, né? Umas chamam adeptos, são as almas que já não reencarnam mais.
seria almas já evoluídas, não precisam reencarnar. Outras, almas do caminho, que eles dão o nome, espíritos ou almas que reencarnam imediatamente, morrem e já reencarnam. É outro tipo de alma. As almas cultivadas, eles dão esse nome, reencarnam 2 vezes numa subraça e passam 700 anos no mundo celeste. A subraça, eles falam que são corpos mais inferiores, corpos doentes, corpos com defeitos físicos, etc. Né? E almas simples, reencarnam diversas vezes em cada subraça até chegar à 2ª classe, que seria as almas cultivadas. Então, gente, é um complexo de classificação que não bate de jeito nenhum com a doutrina espírita. Apesar de eles não acreditarem também na metempsicose, que a metempsicose é a crença que a gente pode reencarnar num corpo de animal. Também não acredito. Então, isso é igual à doutrina espírita, né? Mas eles acreditam na solidariedade, na fraternidade, no conhecimento, no autoconhecimento, né? Que a gente deve ter. Então, tudo isso é igual. Mas essas afirmativas, essas classificações, não batem com a doutrina espírita. E são, então, diferentes. Certo? Para a gente não confundir com isso. A outra também, que tem muita semelhança com a doutrina espírita, é a Cabala. A Cabala, eles chamam, a palavra Cabala chama doutrina recebida. Ela, na realidade, ela pertence aos hebreus. Hebreus é o povo lá da Palestina, né? Os judeus ou hebreus é a mesma coisa. Então, na realidade, é a doutrina secreta dos hebreus. Ah lá, ó, segundo indicações ocultistas, é o resumo das interpretações secretas dos judeus ou hebreus. Certo? Então, eles têm pontos que eles não divulgam para ninguém. Só os doutores da lei que têm conhecimento desses pontos. E a linguagem da Cabala não coincide com os ensinamentos espíritas. Por quê? Eles falam de espíritos elementais, que é uma categoria falando de espíritos que habitariam, ou que habitam, né, os 4 elementos da natureza. Olha lá. Admite a existência de espíritos que eles dão o nome de elementais, que habitam os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. E eles acreditam na concepção trinária. Nós acreditamos corpo, perispírito e espírito. Eles acreditam assim: corpo físico e perispírito. Esse é um. Pois a alma é outro, espírito é outro. Então, é diferente de nós, da nossa crença, né? Eles acreditam na reencarnação, mas eles dizem que 2 almas podem se unir no mesmo corpo. Então, eles até falam assim, quer ver? Quando uma pessoa tem uma deficiência, uma pessoa tem uma deficiência, por exemplo, ele é cego. Então, outro vem para, naquele mesmo corpo, para ajudá-lo a ter mais funções ou mais capacidades, porque vão ser 2 almas, para suprir aquele que é cego, que nasceu num corpo cego. Então, são coisas confusas que a doutrina espírita não aceita e não admite. Até aqui tudo claro, gente? Alguma dúvida aí? Depois a gente tiver alguma dúvida, no final vocês podem perguntar, né? E agora? Esse é o melhor para a gente entender, né? Muitos dizem também que espiritismo e umbanda são a mesma coisa. A gente ouve muito falar assim. Não, gente, lá é espiritismo, só que é baixo espiritismo. Já deve ter ouvido falar isso, né? Primeiro, a doutrina espírita não comporta rituais, pompa litúrgica, sacrifícios, corpo sacerdotal. Então, as pessoas às vezes falam assim: não, lá no terreiro a gente faz isso, certo? A gente pratica tudo que o espiritismo ensina, só que a gente faz lá no terreiro. E
A gente ensina caridade, a gente faz o bem para as pessoas, né? Mas não é a mesma coisa. Por quê? Esse raciocínio assim, simplista quase sempre leva a confusões. Por quê? A pessoa às vezes fala assim, você é espírita? Aí eu já frequentei baixo espiritismo, eu fui lá na reunião, que as pessoas faziam umas coisas assim, diferentes, mas era espiritismo, viu? Tinha comunicação dos espíritos, falava lá com os espíritos, etc. Outros falam assim, não, eu já fui só em espiritismo de terreiro. E a gente vê escrito muito, tenda espírita do Pai João, por exemplo. Quem já não viu isso? Nós todos já vimos, né? Tem certos lugares que eles tenda espírita de tal coisa, né? E então, e ainda tem uns que põem lá, espiritismo, meu centro, gente, o centro que eu vou, é espiritismo kardecista. Então, vamos entender tudo isso. Existe apenas um espiritismo, que é o espiritismo organizado, codificado por Allan Kardec. Esse é espiritismo. Não tem que falar espiritismo kardecista. Se falar espiritismo, já é kardecista. Já é do Kardec. Não precisa falar, não tem outro espiritismo. Não existe baixo espiritismo, não existe espiritismo de mesa branca, não existe espiritismo de terreno, não existe. Existe espiritismo. Nós temos, vocês que estão fazendo Coen, nós estamos aqui estudando junto, tem que já guardar isso na cabeça. Porque amanhã fala assim, você é espírita, o que o espiritismo ensina? Porque eu já fui, mas eu fui, espiritismo de mesa branca, viu? A nossa tem dia que está bege, porque quando eles trocam a toalha, não está branca. Hoje está mais ou menos branquinha, está mais clarinha, né? Então, o espiritismo, ele foi organizado por Kardec, floresceu no Brasil, e aqui, pela Federação Espírita Brasileira, ele tem um corpo de doutrina. Ele foi divulgado nos mesmos moldes do que ele foi organizado. Certo? Então, é espiritismo. E ele não se coaduna, ele não, vamos dizer assim, não se mistura, ele não permite o sincretismo com as crenças afro-brasileiras. Porque quando ele chegou, aqui tinham as crenças africanas, com os escravos, com os negros. Eles tinham a comunicação com espíritos, rituais, e eles conversavam com os mortos. O que o catolicismo não fazia, que foi a religião oficial de muito tempo aqui no Brasil. Então, houve um sincretismo religioso. Quer dizer, uma combinação de ideias, trazendo tudo que o espiritismo adotava e misturada com as crenças afro. Então, o que aconteceu? Nós temos que deixar claro que eles, adotando alguns princípios da doutrina espírita, não quer dizer que isso é espiritismo, certo? Espiritismo não tem nada disso que nós estamos falando. Mas vamos falar da Umbanda, né? Umbanda e espiritismo. Pontos de identificação. Pontos de identificação. A Umbanda é espiritualista, o espiritismo também. Acreditamos na vida além da matéria. Rende culto a Deus, nós também, o espiritismo também. Ocorrem fenômenos produzidos por espíritos desencarnados. Nós conversamos com os espíritos, acreditamos na mediunidade, sabemos da influência dos espíritos, né? A Umbanda aceita a reencarnação, o espiritismo também. Face a caridade na Umbanda, eles têm trabalhos de assistência, com o espiritismo também, certo? Mas pontos diferenciais. Então, vamos pôr em posições paralelas. A Umbanda tem culto material. O espiritismo não tem culto material, no sentido de paramentos,
levantar o cálice. Eu estou dando um exemplo, não estamos fazendo críticas, para a gente entender. Não tem que ter posições de ajoelhar, levantar, não tem que... Nada disso, doutrina espírita não tem isso. Não tem nenhum ritual. Para se fazer tal coisa, tem que vestir tal roupa, tem que ter certo movimento, nada, ritual nenhum, certo? Tem tem ritual, a Umbanda tem ritual. Tem pais de terreiro com vestimentas e funções sacerdotais. Então, eles têm os pais de santo ou pais de terreiro que eles falam. O Espiritismo não tem nada disso. O único pai de santo aqui é o Tonho, mas a gente já mudou a característica aqui, ele tem que entrar na nossa. Então, a doutrina espírita não tem pessoas designadas para certas funções. Nós temos os médiuns, que pode ser qualquer um, pode ser eu, o outro, desde que tenha a capacidade. Então, não temos pessoas específicas, como pais de santo, pessoas com funções sacerdotais, né? Eles têm imagens, altares, sacrifício de animais. A gente sabe que eles usam, né? A Umbanda usa isso. Eles têm os chamados pontos riscados. Algumas coisas, quando eles querem fazer, falam, isso está dentro do ponto riscado, dentro lá das práticas deles. Eles têm nomenclatura diferente para os seus médiuns, os espíritos, ou as pessoas que recebem os espíritos, são chamados cavalos. E ainda empregam outros termos, né? Mironga, Marafo, Ogum, etc., né? Que são os usos lá dentro do ritual deles. Ele não se rege pela doutrina codificada por Allan Kardec, porque o Kardec deixa claro, ninguém usa talismã, isso aí é bobagem, ninguém usa pé de coelho, ninguém acredita em bruxo, ninguém acredita em demônio, nada disso. Nós acreditamos em espíritos inferiores, que às vezes estão nos influenciando, mas são irmãos, e que um dia vão ser espíritos puros. Não temos nomenclatura, não temos específica de rituais, né? Nada disso. Então, a doutrina espírita é bem diferente da Umbanda. Olha lá, ó, Espiritismo não tem culto material. Por quê? O que a gente aprende? O que vale é o pensamento. O que vale é o que somos por dentro, não como somos por fora. Certo? Então, nós não temos nenhum culto material de ter que ter um altar, de ter que ter uma prática, nada disso. Não tem ritual. Não tem que, para você participar aqui do Coen, você tem que fazer tal coisa, vir com tal roupa, para dar paz tem que tirar o relógio, para participar na reunião mediúnica você tem que vir de roupa branca. Não tem nada disso, nem ritual. Não tem paramento nem funções sacerdotais, quer dizer, tem que vir com roupa específica, quem vai dirigir tem que pôr uma roupa especial, como em outras religiões. Da doutrina espírita não tem nada disso, né? Não utiliza imagens, não emprega sacrifícios, nem de animais, nem de coisas, nada. Nada, não tem. Doutrina espírita não tem isso. Não tem sinais cabalísticos nem símbolos, que são coisas ocultas, símbolos que ninguém pode saber, só os iniciados que podem saber, não existe isso. Doutrina espírita, tudo que existe é para todo mundo saber, é para todo mundo conhecer, certo? Então, gente, a doutrina espírita tem uma nomenclatura. O que eu falei lá no começo? Kardec criou termos para explicar coisas novas. Então, ele tem uma nomenclatura segundo a codificação. Quando ele dá nome, ele explica o porquê que ele deu nome àquelas coisas, né? E rege-se por um corpo de doutrina homogênea, codificada por Allan Kardec. Os princípios estão ali. Então, não tem, pegou ideias do Hermes, pegou ideias da Cabala, pegou ideias dos judeus, formou um corpo. Não é nada disso. Foram
organizado, o sistema foi organizado, a doutrina foi organizada com pesquisas, lembra que a gente falou semana passada? Com experimentação, de uma forma séria, até se chegar a esse corpo de doutrina homogêneo. Então, em todas as obras da doutrina espírita, está tudo ali. Está tudo ali, tudo combina. Não tem uma coisa contrariando outra nos 5 livros básicos da doutrina espírita. Espiritismo e Umbanda estão situados em campos distintos. Mas, o que a gente recomenda? O respeito mútuo, espírito de compreensão, sem chegar-se ao extremo de forçar a fusão de crenças e práticas divergentes. Quando nós falamos no início, devemos ter respeito pelas outras doutrinas, e devemos mesmo, porque senão já estamos acabando com um dos fundamentos da doutrina, que é o amor ao próximo, a revivescência do que Jesus ensinou. Mas não podemos admitir introdução de práticas no espiritismo quebrando ou o que eu queria dizer assim, quebrando essa linha de pensamento, que é a doutrina espírita, e trazendo para dentro da doutrina espírita práticas que são completamente discordantes dos seus postulados. Aí a pessoa resolve, não, eu vou fazer um casamento espírita. Olha, eu vou batizar meu filho no espiritismo. Não existe nada disso. Não existe. E tem pessoa que faz, quer dizer, começa a trazer práticas de outras para dentro da doutrina espírita. A gente tem que ter cuidado com isso, nós temos que ter cuidado. Porque ela tem uma linha de pensamento que é o seu conteúdo, os seus postulados. Né? E, então, olha lá, não, sem chegar-se ao extremo de forçar a fusão de crença e práticas divergentes. Nós temos que manter a cristalinidade da doutrina espírita. Manter aquilo que realmente constitui a sua base. Certo? Já concluindo, os espíritos afirmam que todas as fórmulas se tornam ridículas. Não, só tornam ridículas as pessoas que as usam. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismãs, nem prática exterior capaz de exercer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então ele vem ainda mostrar que todas essas práticas exteriores de nada valem. Acha que vale mais a pessoa que faz uma oração ajoelhada do que a que faz sentada ou em pé? Por quê? O que vale é o pensamento. O que vale é aquilo que a pessoa acredita e tem a convicção. Então, quando nós chegarmos no mundo espiritual, não vai perguntar assim, se era espírita, se era católico, vai perguntar se é a nossa consciência, né? O que você fez de bem? É isso que vai perguntar. Porque as religiões são rótulos. As religiões são formas humanas de se chegar à verdade. Mas o que vale é aquilo, a nossa ligação com Deus. Então, o Espiritismo procura e mostra nos seus postulados que é religião nesse sentido. Lembra que a Marlene falou semana passada? O verdadeiro sentido de religião é a ligação com Deus. É a crença naquilo que a gente é capaz de sentir e não exteriorizar. Jesus condenou tanto os judeus e os escribas lá, hipócritas, como é que chama? Os fariseus, perdão. Os fariseus, ele falava hipócritas, né? Que oravam alto no meio das ruas, nas portas das sinagogas, mas eram pessoas corruptas, eram pessoas más. Porque o verdadeiro sentimento religioso é o interior. E é isso que a doutrina espírita quer mostrar, trazendo a verdade, porque a gente vai saber por quê, porque é aquela fé, aquela certeza raciocinada, é a fé baseada na razão. E aí você
trabalhar o seu interior. A gente trabalhar aquilo que pensamos, aquilo que o nosso pensamento é capaz de realizar. Já a última parte. O Espiritismo não admite em suas práticas qualquer manifestação de culto exterior. Lembra que nós falamos? Não temos nenhum culto exterior. Assim sendo, onde houver rituais, incenso, velas, charutos, bebidas, aventais, posições convencionadas para orar, hierarquia sacerdotal, etc., não haverá verdadeira prática espírita. Certo? Não tem nem o que explicar, né? O verdadeiro culto para o Espiritismo é o culto interior, é o sentimento. Então, mesmo conhecendo todas essas outras doutrinas, nós nos fixamos no que a doutrina espírita é, no que ela prega, no que ela se fundamenta. E, assim, que vamos estar preparados para ser realmente espíritas, no seu verdadeiro sentido. Que Jesus nos abençoe. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar ou acrescentar alguma coisa, né, que a pessoa lembra e que ficou para trás. Pois não, se eu souber. Então, o espírito é o ser inteligente. Então, vamos dizer assim, o que nós sabemos do espírito? Que ele o seu maior atributo é o pensamento, ele não tem forma para nós. Quando Kardec perguntou o que é o espírito, os espíritos responderam, é o ser inteligente da criação. E aí ele falou, tem forma? Tem cor? Ele perguntou, está lá no Livro dos Espíritos. Ele falou assim, o espírito, podemos dizer que ele é um clarão, uma chama, porque ele não tem forma, como nós entendemos aqui. E esse espírito é a essência do saber. Ali nele estão a capacidade de pensar, de sentir. Todos os atributos de uma criatura estão no espírito. Ora, mas não existe espírito andando por aí, essa chama, ou esse clarão, não existe andando por aí. Ele, para se manifestar, ele precisa de uma roupagem, que Kardec deu o nome de perispírito. O perispírito é um corpo que nós dizemos material. Ele é chamado corpo espiritual porque ele é rarefeito, ele é de uma matéria quintessenciada, vaporosa, vamos dizer assim. Ele sempre acompanha o espírito. Então, ele chama de corpo espiritual, ou corpo, ou perispírito. Mas, esse perispírito, ele acompanha o espírito no mundo espiritual, porque senão a gente não viu o espírito, vamos dizer. E ele tem a forma, eu estou falando bem rápido, depois vocês vão ter uma aula sobre isso. Esse perispírito, geralmente, ele tem a forma da última encarnação, geralmente, de que a pessoa teve. Então, quando a gente encarna, eu estou falando bem rapidinho, eu sou Nara, né? Quando eu desencarnar, provavelmente, com certeza, eu vou aparecer lá com essa aparência de Nara. Mas o espírito é completamente independente. O perispírito é uma matéria. Só espiritual é o espírito. Agora, então, espírito é a essência, o conjunto desse ser inteligente. O perispírito, ele tem capacidades de registrar o que o espírito é e passar para o corpo. Porque vamos pensar, a hora que eu morro, a hora que uma pessoa morre, essa matéria aqui, esse corpo fica inerte.
tanto que enterra e etc. Certo? Então, esse corpo só tem vida, só tem sensações, pensamentos, ações, porque tem o espírito aqui. Mas esse espírito, ele não se manifesta diretamente na matéria, então ele precisa do perispírito. Então, seria o corpo fluídico, ou um corpo espiritual, que é material, mas de uma matéria rarefeita, que tem a função de fazer um elo entre o corpo e o espírito, e para a manifestação do espírito no mundo espiritual. Eu não quero falar mais, assim, muita coisa mais, que sua cabeça vai também confundir, ou de todo mundo aí. Mas vai ter uma aula sobre isso, sobre o que é espírito, sobre o que é perispírito, como ele faz essa ligação, certo? Mas já quis adiantar, você perguntou, e quando a gente pergunta é bom já ter uma resposta. Alguma dúvida mais, gente? Que dia a aula? Ele já, aí, ó, ele já até olhou o dia da aula aí, vai ter sobre isso. 15 de maio. Isso. Então, aí vocês vão aprofundar, você vai ver como vai clarear mais. Alguma coisa mais? Bom, gente, então nós queríamos agradecer a Nara, né, toda essa informação que ela nos trouxe, e a gente está lembrando que a gente está fazendo essa introdução, né, esse início para a gente compreender melhor o que vem a ser a doutrina espírita, para a gente, quando entrar no estudo propriamente do Cohen, a gente já conhecer todos esses termos, perispírito, saber o que a doutrina espírita nos fala a respeito disso. Então, nós estamos fazendo esse estudo introdutório, né? E continuaremos a semana que vem, né? O Antônio vai falar Deus, Espírito e Matéria, né, Antônio? Então, dando prosseguimento, a gente vai falar sobre isso e assim sucessivamente. E a respeito do que a nossa companheira perguntou, a gente vai ter realmente uma aula de tudo isso. Nós vamos ter uma aula, né, quando o Antônio vai falar de Deus, nós vamos ter da matéria, do espírito, dos fluidos, da irradiação, de tudo isso a gente vai falar, de tudo separadinho. Ao final a gente vai compreender tudo isso, né? Mas a gente entende também que às vezes a gente ouve um termo novo ou mesmo alguma coisa e suscita curiosidade. E é bom que a gente possa perguntar, né? E a gente fica satisfeito quando vocês se manifestam trazendo as dúvidas que vocês têm, porque esse é o nosso objetivo, né? Esclarecer todas as dúvidas. Você quer dar um recado, Antônio? O Antônio vai passar um recadinho? Pessoal, eu não sei se vocês sabem, nós não comentamos isso ainda, oficialmente, para vocês. Nós temos um site, www.luzeamor.org.br. Então, tem um cartazinho ali que está escrito direitinho. E nós temos feito gravações. Atualmente, nós não estamos fazendo transmissão, porque a internet não está colaborando. Eu não vou citar assim publicamente qual a empresa, né? Por respeito, apesar dela não estar respeitando a gente. Mas então, nós fazemos transmissão ao vivo também, né? Nós estamos esperando, eles prometeram esse mês de março melhorar a internet. É porque houve muita gente comprou e eles não aguentaram o fluxo de cliente, né? Então todos os vídeos das palestras estão no site. Nós usamos o YouTube, nós usamos o live stream para fazer transmissão ao vivo, livestream.com. E usamos o YouTube para armazenar.
Então, nós fizemos listas de reprodução, essas listas estão incorporadas no site. Então, a pessoa pode ver pelo nosso site, se quiser também ir lá no YouTube. No YouTube, para procurar, é GE Luz e Amor. Se você pôr youtube.com/GE Luz e Amor, você entra direto na página. Tá? Então, lá eu mandei por e-mail os 2 vídeos iniciais, o de abertura e o que é o Espiritismo. Muitos de vocês já receberam, alguns até responderam. Né? E outro detalhe, muitos escreveram o e-mail, eu não sei se foi em chinês, usou hieroglifo, e é uma língua que eu não consigo entender, você entendeu? Eu fiz, separei esses e-mails para o pessoal perguntar para vocês traduzirem para a nossa língua. Tá? Os que eu pude entender, deu mais ou menos uns 53. Mas tem uns 10 aí que eu não consegui. Dona Silvia. Então, gente, nós vamos encerrando, né? Contando com a presença de vocês a semana que vem, né? Estaremos aqui todos juntos estudando Deus, Espírito e Matéria, dando continuação. E vamos encerrar com uma prece, levando o nosso pensamento, o nosso coração até Deus, até Jesus, até os amigos, os mentores espirituais dessa casa, especialmente dessa reunião de estudo, agradecendo o amparo, a proteção que vocês nos dedicaram nesses momentos, trazendo-nos paz, serenidade, para que pudéssemos compreender melhor os conceitos novos, as lições novas que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos força, coragem, para colocar em prática todos esses ensinamentos que estamos recebendo e continuaremos recebendo, para que a nossa caminhada, a nossa trajetória rumo à perfeição seja mais tranquila e mais serena. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade do encontro. Que assim seja. Gente, então até semana que vem. Boa noite.